A gente tem uma previsão aí de apoiar 160 projetos, né, numa firma SUS, né, com bolsas para tutor, bolsa para orientador, bolsa para estudante, uma ajuda de custo para apoiar o grupo aí, no custeio do grupo. A gente espera com isso conseguir apoiar. Dependendo aí das inscrições, a gente quer até aumentar esse número. Estou dando um spoiler para vocês aqui. A gente quer aumentar o número de projetos, né? O secretário falou que vai mobilizar os recursos da secretaria para aumentar pelo menos mais uns 40 projetos, aí, chegar a 200 projetos, né? Então aproveitem, façam a inscrição. Eu tinha colocado uma data aqui, né, que é o dia 30, mas eu peguei informação na quinta-feira para atualizar, não atualizei. Só acho que a professora Soledade perguntou, eu falei, professora, não, de fato, a gente prorrogou até o dia 5, né, de outubro. Então, tem ali, né, naquele código, vocês conseguem chegar no edital e está prorrogada as inscrições até o dia 5 de outubro, de fato. Né, por favor, divulguem, se inscrevam. É muito importante, viu, que cada vez mais a gente tem um grupo, né, e pode apoiar essas questões de uma formação, numa relação cada vez mais interseccional, porque é o nosso povo, né? A gente precisa formar nessa característica. A vivência, né? Eu posso dizer que eu sou fruto da vivência, né? Só vai beber uma água aqui, amigo, gente. A gente retoma o programa de vivência do SUS, né, o VSUS, no Ministério da Saúde. Né, o Programa Nacional de Vivência, ele começa lá nos anos 80, né, não vou nem passar essa linha do tempo, mas em 2003, né, eu fiz VSUS, tive essa oportunidade de fazer VSUS, foi bastante importante na minha trajetória profissional, e a gente retoma agora. Nós tivemos uma edição agora com a formação de facilitadores, formamos mais de 300 facilitadores, o que dá uma possibilidade de a gente fazer pelo menos umas 300 grupos aí de vivência. A ideia é fazer uma vivência para 6.000 estudantes até as férias do meio do ano que vem. Né, uma parceria importante nossa, da CEGES, do Ministério da Saúde, com a Rede Unida e com a OPAS, né? Isso aí uma carta curta com a Rede Unida através da OPAS, para fazer as vivências no Brasil todo. Né? Nós fizemos agora 7 projetos pilotos que formou esses facilitadores. A ideia é expandir para mais regiões no país. A gente fez regional dessa vez, e agora dá para fazer de forma estadual, né? Inclusive não tendo grandes necessidades de deslocamento dos estudantes. A ideia é fazer uma vivência, aqui um exemplo de uma vivência de Porto Alegre, Belém, Brasília. Fizemos em todas as regiões do país. Foi importante retomar esse projeto na relação com os estudantes, com as universidades. Né? Também essa vivência agora, ela aconteceu não só na graduação, mas envolveu uma vivência em graduação e a residência. Né? A ideia, como eu disse, é fazer pelo menos mais 100 vivências este ano e mais 200 vivências no ano que vem, totalizando aí umas 300 vivências, né, com a participação de em torno de 6.000 estudantes. Né? Eu acho que é um projeto importante esse, nessa relação com os estudantes, né, que leva o estudante para ver a realidade do sistema de saúde, das comunidades, nessa relação da formação, com a gestão, com o cuidado, né, e também com o controle social. Então é importante também vocês divulgarem para os estudantes, é importante de vivências aqui, né, de estudantes que são aqui na universidade. Né, eu acho que já estou finalizando, também a residência que a gente tem apoiado bastante, aí, os programas, né, a gente fica todo mundo, né, cada um na sua turma lá, e quando vai para a realidade do serviço de saúde, tem que atuar todo mundo junto. Até eu vejo essa dificuldade dentro das próprias categorias profissionais. Né? A própria medicina, né? Se você pegar o médico que está lá na atenção primária, o médico que está na atenção especializada, não tem uma relação interprofissional ou profissional na própria categoria profissional, que às vezes, muitas das vezes, retorna para uma UTI mais agravado, estende o período de internamento dele, simplesmente por falta dos profissionais
não conversarem dentro do próprio serviço ali. Imagina, no mesmo hospital. Então, isso acho que é uma questão importante para a gente trazer também, debater, né? Quando a gente vem apoiando e expandindo aí as residências, nos últimos 2 anos nós voltamos a crescer os programas de residência. Pasmem vocês, né? No último ano da gestão anterior, inclusive foi o primeiro ano na história que a gente reduziu os programas de residência em vez de aumentar, e nos últimos 2 anos a gente vem apoiando e aumentando, e o ministro já anunciou para o ano que vem mais 4.000 bolsas, né, para a saúde nos programas de residência, 1.000 bolsas, né, nas residências interprofissionais e 3.000 bolsas na residência médica. E ainda a gente vai lançar agora, nos próximos dias, uma portaria nova, né, que vai trazer incentivos para a residência, incentivos para preceptor, coordenador, na residência de área profissional para tutor, e alguns programas de residência específicos que a gente quer apoiar, porque há necessidade de apoio, porque há vazio assistencial, a gente também vai pagar a bolsa complementar para o residente. Então, assim, esse é um incentivo importante para investir em algumas residências, em algumas regiões do país, que há necessidade de formação. Entendeu? Mais ou menos uns 20 programas de residência na área da residência médica, e na área de residência profissional, principalmente enfermagem obstétrica e física médica, porque são 2 áreas, 2 linhas de cuidado que o Ministério tem apostado, que é a Rede Aline, que é a saúde da mulher, e a atenção ao câncer, que a gente tem apoiado fortemente, não só na formação, mas na abertura de novos serviços aí. A gente está inaugurando mais 20 novos aceleradores lineares no Brasil como um todo, para apoiar esse acesso à população e atenção ao câncer. Mas precisa de profissional para fazer com que esse serviço funcione, né? Porque tem estados do país que, além de não ter o serviço, não tem profissional, porque não tem, na verdade, o serviço, porque não tem profissional para fazer com que o serviço funcione. Aí os usuários saem para fazer uma radioterapia de um estado para outro, gente. Imagina, tem que fazer TFD de um estado para o outro, porque não tem um serviço para fazer uma radioterapia no estado. Porque também não tem profissional. Aí a gente, em parceria com instituições de ensino, residente, em área profissional para tutor também. É isso, obrigado, desculpa estender aí, mas é um pouco disso, tá bom? Obrigado. O que vocês acham? Fazer as perguntas. Perguntas agora? Ah, tá bem então. Alexandre, desculpa. Eu acho importante, acho interessante para não perder o fio da meada, né? Então, você não ajuda aqui. O Alexandre já se impulsionou ali para levantar. Foi, Tem outro microfone. falha minha, porque da outra vez a gente deixou as perguntas para o final. Aí eu entrei numa de que a gente. Mas eu acho interessante, sim, esse momento. Obrigada, viu, pela apresentação. A gente precisa muito discutir isso na nossa graduação. Eu acho que o comentário que você fez de que a gente forma os alunos separados nas suas caixinhas e só depois exige que eles trabalhem profissionalmente é essencial. A gente tem que pensar em reformular as nossas graduações até para que tenha essa relação, né? E a gente acabou de... A gente tem um H... Inclusive, a EBSER está nos apoiando nesse programa Agora Tem Especialista. Parte da formação dos especialistas do Agora Tem Especialista, né, aquela formação complementar, quem está fazendo é a EBSER através dos hospitais universitários do Brasil como um todo. Né, porque quando a gente fala aqueles hospitais de PROAD, hospitais de excelência, para mim os hospitais de excelência são os hospitais da EBSER. De população. Não é crítica que eu estou falando, só estou trazendo aqui, reconhecendo que sim, esses hospitais são de excelência, né? E a gente tem tido uma relação direta com a EBSER, principalmente nessa questão que envolve a formação, que envolve a residência. A EBSER tem sido uma parceira, inclusive na Comissão Nacional de Residência Médica, né, junto com o MEC, tem ajudado a gente, apoiado. O ENAR, eu falo por experiência própria, né? Eu, nos últimos anos, antes de ir para o Ministério, estava no Espírito Santo, dirigindo uma ICT pública lá da Secretaria Estadual de Saúde, que era o ICEP. E lá nós tínhamos 20 programas de residência, entre residência médica e multiprofissional. Então, desde quando a gente entrou, né, aderiu ao ENAR, lá na parceria com a EBSER, a gente conseguiu preencher todas as vagas dos nossos programas de residência, que para nós foi muito importante, porque o Estado
estava investindo bastante na residência, mas tinham alguns programas importantes que a gente não conseguia preencher vaga. Né? Você preenchia neurocirurgia, mas a saúde da família lá na ponta não preenchia. Né? Preenchia psiquiatria, mas não preenchia o interprofissional lá na saúde coletiva. Então, são questões. Então, assim, a gente tem tido uma relação muito próxima da FCE, né, nesse debate. Assim como tem sido com o MEC também, uma relação muito próxima, não tem como ser diferente. Né? A gente tem se aproximado, a gente retomou agora a subcomissão de avaliação, né, na graduação, tem funcionado bem, as reuniões têm sido bastante ocupadas, né? A gente nunca cancelou nenhuma reunião, tem funcionado todas, e muito nessa parceria aí que envolve a FCE, que envolve o MEC, mas eu não trouxe porque de fato é uma estrutura que pertence ao Aqui, dá para ela o microfone? Não, é que ela vai Bom fazer sinais. dia, eu queria perguntar se nesses PETs, equidade e também PET afirma SUS. Então, eu queria perguntar se a gente está pensando também nas minorias linguísticas, porque as pessoas com deficiência, a gente tem surdos, deficientes auditivos, que precisam de aparelho, de implante, enfim, legenda, e também as pessoas surdas e sinalizantes. Nós temos alunos surdos e sinalizantes aqui na UFRJ, e eles enfrentam muitas barreiras, né? E também, por exemplo, os profissionais surdos, os professores de letras libras, não é só os alunos, né? Eles podem participar aqui. No formulário tinha a pergunta, precisa de acessibilidade? Não tinha. Eu que agradeço. É extremamente necessário pensar em todas as... Viu? É bom esses momentos, né, professor? Às vezes coisas que a gente não deveria deixar passar, a gente deixa. Né? Agora, tanto o PET Equidade como a Firma SUS, sim, prevê essas questões. É necessário, não tem como. O que é isso? Porque tem a questão da formação dos estudantes, mas tem as pessoas que os estudantes vão cuidar, que necessitam desse cuidado, necessitam dessa atenção, e que muitas das vezes tem prejudicado o seu processo de cuidado, a sua atenção, porque ficou essa lacuna na formação. Então, acho que é necessário. Que bom que você está aqui. Obrigado, viu? Quem é o próximo? Aqui. Mas em relação à questão de a gente saber dessas novidades, né? Nem sempre que a gente estando assim na parte prática, a gente fica tendo conhecimento dos editais, de como que a gente pode ter, qual seria o caminho, por exemplo, para fazer uma proposta de uma residência multiprofissional. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer uma proposta e gostaria de saber os caminhos. Né? Você falou já que tem um edital, mas já até fechou, né? Agora a gente tem esse em relação às bolsas. Se você pudesse falar um pouquinho, eu agradeço. É sempre importante você estar acompanhando o site do Ministério da Saúde, porque antes de lançar esse edital e abrir o edital, o próprio MEC abriu o sistema para poder escrever as propostas de novas residências, nós fizemos um edital de apoio. Esse edital de apoio era para apoiar novos programas de residência. Então nós fizemos 2 oficinas, uma oficina mais geral, né? Por exemplo, você quer dar um exemplo de um programa que você queria fazer. Pronto. E aí você... Sim, é um processo geral de reabilitação, né? E aí o que acontece? É um serviço difícil, tem vazio assistencial no Brasil como um todo. Eu lutei para montar um serviço desse no Espírito Santo. Muito. Desde quando eu era subsecretário lá de atenção, depois no Instituto, né? Apoiando para levar para o hospital infantil e a rede como um todo, né? A organização de um serviço. Inclusive, a gente trouxe os profissionais para formar aqui, porque é difícil mesmo. Então, assim, aí o que faz? O Ministério, no edital anterior, que primeiro foi de apoio, você tinha interesse de abrir um programa desse, você se inscrevia no edital de apoio, participa das oficinas, tem uma mentoria também que se dá online, à distância, que aí vai te ajudando a você escrever o projeto,
te dá o passo a passo, como é que faz, como é que você se inscreve no sistema do Ministério da Educação, né, nas comissões nacionais, e a gente vai apoiando. Mas esses editais a gente sempre está divulgando na página do Ministério. Então é importante você estar antenada na página do Ministério, principalmente nas questões que a CGEDS lança. Né? Então, esse ano já passou, então a gente está na fase daquela que já houve a inscrição dos programas. Então agora a gente está com esse edital agora, que aqueles programas que foram inscritos têm a possibilidade de alcançar uma bolsa do Ministério para poder fazer com que o programa funcione. Tá bom? Só responder internamente, que eu saiba, não sei se eu vou falar certinho, mas a residência é uma pós-graduação, né? É considerada uma pós-graduação. Então, internamente, tem que passar pela PR2. Então, tem que ver ali as instruções na PR2 de como apresentar um curso de residência multiprofissional. É que eu entendi que ela tinha perguntado do serviço, porque o serviço também pode ofertar, né? Uma secretaria municipal, estadual, através de serviço, também pode ofertar um programa de residência. E aí na universidade tem esses trâmites da autonomia universitária, que tem que passar aqui nas pró-reitorias aqui. Como ela perguntou o que fazer para montar uma... Aí eu tenho que passar aqui internamente também. Eu trabalhei 15 anos no centro, que é o Hospital Oswaldo Moreira. Sim, sim. Então tem a questão do município, né? Sim, tem sim. que ter a prática, que aqui a gente não tem. Então foge muito do padrão, né, do ensino que a gente dentro da odontologia, né? Então isso eu aprendi na prática, quando eu entrei lá. Então aí a gente fica sempre com essa questão, né? A gente tem que passar, né? Porque a gente vai sair, e muita gente já saiu, e ninguém entra para substituir, e as pessoas precisam desse atendimento. Sim. A gente tem que formar, é aquilo que você falou. Que a gente tem que colocar, por exemplo, quando eu fiz um curso, eu fiz em AD, eu tenho uma instituição que tem esse curso, para você dar prática. Aí meu sonho era ter uma pessoa, por exemplo, do Amazonas que fizesse o curso. Aí quando abri a primeira turma, teve. Aí eu realizei essa questão e agora a gente tem alunos do Em nome da graduação de musicoterapia da UFRJ e também de um serviço único que existe dentro da EBSER, porque existe dentro da universidade, agora com a contratualização, que é o serviço de musicoterapia. Nós hoje não estamos presentes, infelizmente, ainda na residência multiprofissional, apesar de nós sermos uma profissão regulamentada e estarmos no Sistema Único de Saúde. Esse pleito foi feito há 2 anos atrás, estamos nessa luta, entendendo que as potências sonoras, que a música, ela é integrador, ela se faz presente, é utilizada por várias categorias profissionais da saúde. Quando a gente fala de interprofissionalidade, interseccionalidade, a gente está falando de processos sonoros, porque a gente não se comunica só pelo verbo, como tão bem trouxe a nossa colega, a gente também se comunica através dos sons. Então, é muito importante que a gente possa encontrar uma forma de se fazer presente nas residências multiprofissionais. Esse é um apelo que eu estou fazendo aqui, porque nós já encaminhamos toda a documentação, já fizemos tudo possível e necessário na Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde e ainda não fomos contemplados. E a segunda pergunta, que eu acho fundamental, é: Jássica com objetivos terapêuticos não entra. E é comprovado, como você trouxe, tecnologias de processo. A gente não está falando de processos digitais e de tecnologia 4.0. A gente está falando do 4.0 nas formas de se alcançar e potencializar eficácia, efetividade e eficiência a partir de uma tecnologia leve, comprovada, que diminui custo-benefício, que auxilia na humanização, na reabilitação de processos em todas as áreas onde o hospital se faz presente. É SUS. Então, o meu apelo fica aqui, inclusive eu vou fazer uma fala na sexta-feira no Senado, justamente nesse sentido. Primeiro, nós somos interseccionais e interprofissionais e multidisciplinares por excelência, porque a nossa profissão se constitui. Sua palavra. Foi muito boa as colocações, né? Bom dia. Bom dia. Uma alegria estar na minha casa, né? Tanto tempo que eu não tinha saudade desse espaço.
que as reuniões estão animadas, o Conselho Centro, espaço tão tranquilo. É um prazer no Ministério da Saúde. Então, eu começo aqui e pego o que a Cinésia já falou, um pouco o Fabiano falou, e eu começo a participar de... Não era Enem ainda, mas a lógica da prova era igual ao Enem, era um vestibular próprio da UEL, mas a gente ficava durante 6 meses, 30 professores trancados numa sala, sala forte, sem celular, sem sinal, com cofre. A gente ficava de 4 da tarde até acho que 7 da noite, toda semana fazendo a prova do vestibular. Era uma mesa enorme em que pessoas de 20 áreas do conhecimento trabalhavam juntas, questão por questão. Eu fiquei encantado com aquilo, trans, PAN, Inter, alguma coisa disciplinar, e que eu achei aquilo muito bom. Né? Eu sou sociólogo, e sociólogos têm 2 numa sala, tem no mínimo 4 opiniões. Então, eu ficar num lugar que as opiniões pelo menos são diferentes e razoáveis, me dava uma alegria muito grande. Eu gostei daquilo, gostei muito. Em 2001, um professor da sociologia, que era o cara que cuidava da medicina, enfermagem, dos cursos da área de saúde, ele sai do doutorado. E quem quer dar aula para a área da saúde? Eu quero. Eu gostei desse negócio de trabalhar em outro lugar. Além de ser muito chato trabalhar só com sociólogo. Eu fui. E isso foi algo que foi muito interessante para mim, porque eu pego o final de um processo longo em Londrina, de discussões em cima da comissão de diretrizes de médicas, que em 2001 publicam as novas, né, já velhas diretrizes curriculares, na área de curso de medicina, e participo do processo de fortalecimento, o final de uma implementação daquele projeto único, com Kellogg, que teve muito recurso, e toda a discussão de metodologia baseada em problema, que tem lá seus problemas, mas que é um negócio que mudou muito a universidade. Muito. Você teve um processo muito grande, e aí o cara que tocava era vice-reitor, aí tem as disputas internas, aquela diversão que vocês não conhecem, porque a FRJ não tem isso, mas aquele processo muito dolorido, eu entro lá, um garoto, se eu sou garoto hoje, imagina 30 anos atrás, um garoto preto gordo num curso de medicina lá e participo, e olho, acompanho. E foi muito interessante, né? Porque eu fiquei 3 anos lá dando aula para medicina, que eu venho para a FRJ em 2004. E eu também fui muito que eu tinha uma ideia que eu precisava dar aula na área de saúde, porque era um jeito de mudar o mundo. Né? Na minha cabeça, se você forma melhores profissionais de saúde, né, você consegue ter uma intervenção mais significativa. Eu descobri que eles já chegam ruim lá no curso de saúde. Né? Chegam já muito. É uma área fundamental, importantíssimo, um trabalho, obviamente, central. Mas aí, pegando nosso tema, teve um processo que aconteceu ano passado e esse ano, e agora, em agosto de 25, o Conselho Nacional de Educação aprovou as novíssimas, sei lá, diretrizes curriculares de medicina, está esperando sanção do ministro, e olhando as novas, novíssimas, e pegando 2001, e não existe a palavra interprofissional. Em 2014, que fizeram uma adaptação por causa do Mais Médicos, tem 3 vezes a palavra, e nessa versão de 2025 tem 6 vezes. Se a gente for pegar multiprofissional, tem 3 menções a multiprofissional em 2001, 2 em 2014 e 0 em 2015. Então, quando eu fui trabalhar numa ONG, aí tinha um dia lá, um que trabalhava numa ONG aqui no Rio, aí todo ano tinha, no início do ano, leilão de palavras, que o pessoal fazia um leilão, então era globalização, imperialismo, aí as palavras mudavam o ano, perdiam um valor. Então o que aconteceu foi que multiprofissional, obviamente, não são a mesma coisa, mas multiprofissional perdeu o valor, e hoje interprofissional, algo que tem valor e é bastante considerado. E aí eu boto ali de multi a inter, né, esse processo das diretrizes de 2001 de medicina para essas de 2015, pensando muito na experiência que eu vi em Londrina. Né? Então era esse projeto União com a comunidade. Esse projeto começa em Londrina com ações desde o primeiro período nas unidades básicas de saúde. No início eram, não sei se todos os cursos, mas eram vários cursos, não vou saber quais eram, mas depois de 2, 3 anos ficou enfermagem e medicina só trabalhando juntos. Mas no início tinha psicologia com certeza, não sei se tinha odonto,
Mas eram vários cursos, aí com o tempo os cursos foram saindo fora. Mas era uma atividade que era toda quarta-feira, o dia inteiro, a gente tinha comunidade básica, ficava o dia inteiro lá com os alunos, fazendo atividades desde o primeiro período, e muito com foco nessa integração, na questão do território, da relação com os profissionais de saúde, com os agentes. E era um negócio muito rico, né? E aí eu boto duas fotos lá de Londrina, que me veio à memória, que agora que o Eurico já pisou naquela terra vermelha na sua tenra idade. E ali aquele é o calçadão da Universidade de Londrina, que é belíssimo, que ela corta a universidade, essa rua de árvores. E aqui embaixo a biblioteca da Faculdade de Medicina. E aí vem para o NUTS, né, que é outro espaço trans, inter, pan, multidisciplinar. Aqui você tem 20 pessoas, tem 30 áreas, mais ou menos, de conhecimento nas 20. E ali no NUTS, uma coisa que para mim naquela época já era importante, e que um dos artigos que eu estava lendo sobre isso, esse dali da Pedroso e companhia, é da importância de a gente ter gente disciplinar para poder fazer interdisciplinar. Que dentro da discussão de ensino de ciências, saúde coletiva, ensino de ciências, tem muito essa ideia dos profissionais eles serem interdisciplinares por si próprios, né? Você tem uma graduação e tem que fazer doutorado em saúde coletiva, né? Aquela ideia que o cara sempre tem que ter uma coisa, ele próprio que seja. E ali no Núcleo tem experiência legal, eu sou sociólogo por sangue. O Luiz é... O que o Luiz é? Comunicólogo, cineasta, por sangue. Então, porque não fez comunicação, fez cinema. Então, mas a ideia é que você tem gente ali no NUTS que é puro sangue uma coisa. E aí tem uma formação e tem um jeito de trabalhar que eu acho mais legal que a galera que faz educação e tal coisa. Então, essa ideia que também, obviamente, que dá, isso é temperamento mais do que tudo, mas a noção que você não precisa ter profissionais anfíbios para você conseguir ter uma relação que seja interprofissional. Né? Que você pode ter gente disciplinarizada, digamos assim, mas que sabe trabalhar de forma interdisciplinar. E afinal, você não pode negar a importância das disciplinas em algum nível, numa área. Né? Mas a ideia é que isso não é impedimento para que haja interprofissionalidade. Eu acho que isso é bom se a pessoa souber trabalhar. E é até melhor, porque eu tenho profissionais que entendem daquilo que eles têm que entender. Porque às vezes, em algumas situações, você fica em situações que a pessoa não entende. Então você precisa de conteúdo XYZ que ninguém mais tem, e o bendito que devia ter também não tem, porque estudou aquilo que o cara de sociologia ou o cara de física quântica estudou, e aquilo que ele tinha que estudar, e aí a equipe fica quebrada. E aí a Cinélia já trouxe essa definição da Organização Mundial da Saúde, e aqui eu trago a imagens de coletivos aqui da FRJ, ali em cima o pessoal de enfermagem, embaixo psicologia, do lado ali a serviço social, nutrição em torno da mesa, sintomático, e ali os médicos aqui da FRJ que fizeram um vídeo que ficou aí, o Pedrão postou e tal, não sei se são degrex ali, por isso que eu não botei. Mas aí duas palavras que para mim são muito gritantes quando a gente fala em educação interprofissional, que aparecem na definição o tempo todo, é colaboração e melhora. Então, quando você vai lá, essas duas palavras vão lá. Colaboração e melhora. E aí você tem definição, a partir desse conceito, um livro lá de antigo, desse bar, companhia também, que ele vai dizer, o objetivo da educação interprofissional é preparar individualmente para a colaboração, estimular que ocorra a colaboração para melhorar o serviço e a qualidade do cuidado. Então, de novo, colaboração e melhora. E aí, com isso, a gente está discutindo, e aí são discussões que eu estou nessa área há 20 anos, que devem ter outros 20 antes de eu ter chegado, mas é a bendita fragmentação, bem lá do Flex, né, toda a confusão lá da especialização máxima, integralidade, né, indisciplinaridade, o quadrilátero da saúde do querido Ricardo. Então você tem a questão do ensino, gestão, atenção e controle social, EPS, os PETs, então experiências. Eu lembrei de um autor da sociologia, um britânico, escocês, acho que é escocês, Richard Sennett, que é um livro que eu gosto muito, que é Juntos, um livro, deve ter, sei lá, uns 20 anos também. E ele está discutindo processos de colaboração, de cooperação na sociedade. E aí, esse livro é muito legal, porque ele vai dizer o seguinte:
A sociedade capitalista, ela não se fundamenta em colaboração, ela não espera solidariedade. É competição. É isso que a gente aprende na sociedade. É uma aprendizagem. Então, ele fala, se você pega um bando de crianças e larga numa sala, elas vão colaborar. Elas vão brincar juntas. Mas a gente é craque. Se você está num restaurante, vê um menino, geralmente negro, pedir dinheiro, teu filho bonitinho está aqui do teu lado, se esse menino negro, teu filho, começa a brincar com ele, você vai tirar, porque você quer proteger teu filho. Sabe lá, não conheço, porque tem um velho bom racismo brasileiro. Mas então você ensina seu filho a não confiar no outro. E a sociedade estabelece isso como norma. Você não confia, você tem medo, você não coopera, você não colabora. Então o que ele fala? Você tem que ensinar as pessoas a colaborar. Você tem que ser intencional. Isso tem que ter um investimento. A gente precisa aprender a fazer isso. E isso é a discussão que a gente ouviu o tempo todo aqui. E por isso que a gente está aqui hoje. E algo que, segundo o Sennett, que se deixasse rolar, rolaria melhor. Mas a sociedade capitalista ela foi aprendendo a evitar isso de uma forma intensa. E a organização do espaço urbano aí ele começa a dar exemplos. Então, é uma coisa que exige prática, né? Uma habilidade que tem que ter formação, né? Um negócio espontâneo. Aí ele vai pegar, a discussão dele a cooperação, ela não é dialética, ela é... Então, não é um negócio bancário, não é um negócio que eu vou e deposito no outro. Eu tenho que construir, eu tenho que fazer junto, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender, eu tenho que ser responsável, ou aprendiz. Então tem uma obra inteira de Paulo Freire que fala de liberdade, de prática, de emancipação, de reflexão. Eu tenho vários processos que eu tenho ideia do que é, esse eu não tenho, é ler meia dúzia de livro bom pra caramba, bem escrito pra caramba, que você vai saber o que a gente está falando. Mas basicamente o que ele vai falar? Dialética. É síntese, né? Tese e antitese. Como eu tenho a síntese minha, eu geralmente vou querer que a tese tenha a ver com a minha síntese, não com a antitese. Então eu vou brigar por um negócio que eu quero, que é meu. E eu quero que o outro se dane. Na dialogia, não. Eu posso conviver com diferentes. Eu posso conviver com coisas que eu não concordo. Não há nenhum problema. Pentecostal, eu posso conviver. Não conseguem. Mas a ideia é que eu consigo viver com vegetarianos e carnívoros. Então, essa é a ideia que dá empatia em relação à simpatia. Essa importância dos rituais e dos processos que sejam mais amplos, e aí por isso que a gente tem místicas, tem essas coisas maravilhosas de dinâmica, que ele vai dizer, religião e universidade são os espaços de superação. Ele estava preocupado com a guerra nuclear, década de 70, 670. Então ele vai dizer, o único lugar na sociedade que vai conseguir enfrentar a crise global é a universidade e as religiões. Por quê? Porque são espaços de rituais. Elas não têm a pressão do tempo, elas têm o seu próprio tempo. Então a gente tem as bancas, os vestes talares, aquela coisa que o pessoal desfila, que nem dia do Papa, né? Que aquela roupa que vai vir bonita. Então a ideia é que você tem todo um processo ritualístico que isso constrói, isso recreia e recria na sociologia lá clássica do Durkheim. Mas a ideia da importância desses elementos que não são papum, né? Que tem alguma coisa a mais, que tem um transfundo, que tem um espaço místico, tem um espaço de arte, de poesia. A ideia é que você constrói e traz laço social, vínculo social, por esses processos de vínculo, de solidariedade. Ele diz também que a cooperação, a colaboração pode ser uma fonte de prazer e não só de dever, ou deve ser uma fonte de prazer, então tem que valer a pena, tem que ser bom para todo mundo. É melhor fazer junto do que fazer sozinho. Então façamos juntos porque pode ser legal. E essa é a ideia de encontrar isso como uma saída que seja coletiva. E, por fim, essa questão das desigualdades, da diversidade, da valorização da diversidade. Nesse processo, e aí eu passo então esse início aí mais individual ou da minha experiência e vou lá para o MEC. Eu estou querendo lembrar qual o gancho que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em algum, mas não me lembro mais qual foi. Então, vamos direto, vamos com fé.
Não vou lembrar também, não tem problema não. Devia ser muito bom, aí você chega na expectativa, pô, o cara é genial, mas não lembro o que foi não. Mas quando eu vou pro MEC, eu vou em 2023, e aí, talvez o que mais me impressionou não foi a destruição do governo anterior, né? Mas a destruição do governo anterior do anterior. Né? Eu não tinha noção de quanto a gestão Mendonça e Temer foi muito violenta nas universidades brasileiras. Eu não tinha percepção disso. Porque como a gente teve um negócio tão absurdo depois, logo aquele início dos meus 2 anos, era impressionante como você teve uma série de ações intencionais, elaboradas, estabelecidas enquanto políticas para prejudicar o ensino superior brasileiro. Então você fala, 2024 foi o primeiro ano em que o Brasil encontrou mais estudantes EAD do que presencial. Isso começa em 2016. Recursos para extensão. Até 2016, desde 2005, vocês têm algum recurso. Em 2016, não me lembro agora, mas estava em 70, 80 milhões do MEC. Em 16 foi 0, 17 foi 0, 18 foi 0, 19 foi 0, 20 foi 0, 21 foi 0, 22 foi 0. Então, qualquer coisa que não tinha um arcabouço legal muito arrumadinho, foi zerado. No dia que a Dilma caiu, foi proibido de você ampliar bolsas de vulneráveis, então eram 24 mil bolsas permanência que o MEC investia em 2014, 15, quando a gente chega lá em 23, tinham 8 mil bolsas. Agora a gente fechou 24 com 18 mil. E aí isso é básico, é física. Eu não sou físico, não posso falar, é física. Então, aqui não tem física ainda. Então, velocidade. Assim, tudo que aconteceu na educação, a gente reúne, a universidade, reuniu, nadava no dinheiro em 2013, 2014. Isso começou, não foi 2013, 2014, começou lá quando o Lula ganhou em 2003. A coisa foi subindo, então você foi construindo. Você foi um processo de construção que ele teve um ápice em 14, podem ter feito algumas coisas não tão ideais, mas você teve um processo de construção em 14, que 15 foi parado e 16 foi ladeira abaixo. E qualquer dado de qualidade, de quantidade, de desempenho, qualquer dado que você pega em educação superior no Brasil, o gráfico é assim. Ele vai subindo, se você pega de 2003 para frente, ele vai subindo e cai em 15 ou 16. E o grande desafio nosso e aqui eu estou pegando o orçamento global do MEC. Então você tem ali a primeira linha vermelha, é a dotação orçamentária, que às vezes tem uma gordura ali. Depois você tem o que é empenhado, que é pago, que a diferença de empenhado e pago geralmente vai para a RAP, aí depende do que é. E o resto vai pagar para o ano seguinte. Mas você vê que somente agora em 24 é que a gente conseguiu chegar a valores atualizados que a gente executava em 2014. Então a coisa caiu. Você teve uma atuação do governo atual, do governo Lula, da PEC da transição, que salvou a vida da gente. Programas como o PET, o PET nosso, lá do Programa de Educação Tutorial, ele custa anual 150 milhões, mais ou menos. São 900 grupos, 10 mil estudantes. O orçamento do PET de 150, o que estava previsto na PILOA de 2022, que o governo anterior deixou, acho que ele deixou 20 milhões. O negócio que custa 150. Se ele tivesse reeleito, não sei o que ele ia fazer. Mas assim, a gente chega, se não tivesse tido a PEC da transição, para você arrumar esse tipo de coisa que eles botaram muito criativas e botar um dinheiro nas universidades que foi fundamental, a gente não teve fôlego para fazer a mesma coisa nos outros anos, mas mesmo assim conseguiu aumentando, conseguiu complementando, longe do ideal, longe do necessário. Mas o ponto é, eu não consigo estar em 20, cair para 0 e chegar em 22 anos, não tem como, não tem velocidade para isso. Eu não tenho condição técnica, gestão, e assim, se pede dinheiro, se tenta, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Orçamento para assistência estudantil foi executado em 22, 900 milhões. A LOA, PILOA para 26 está em 1 bilhão, está em 2 bilhões e 300. Então a gente já conseguiu dobrar. Talvez a gente consiga aumentar mais ainda, mas a ideia é que é reunião, é briga, é sentar, é procurar embaixo do tapete, é puxar as cadeiras, é tentar ver como a gente consegue resolver desafios que demoraram 10 anos para serem feitos, que foram destruídos em 6 anos e que a gente retoma. Então agora já tem uma lei, de fundo social, então a gente melhora o arcabouço legal, melhora a estrutura para tentar evitar
que coisas assim voltem a ocorrer dentro da alternância de poder. No caso teve golpe, né? Mas alternância de poder natural. O que tem no MEC na área de saúde? Então o MEC, eles já falaram aqui da EBSER, que eu falo depois, e tem dentro da CESU, que é a Secretaria de Educação Superior, tem uma diretoria de educação e saúde. Então quem dirige permanece ali ainda na CESU. Então você tem os projetos e as ações, então você tem uma ação que é para as universidades que não tem HU próprio, esse PRODEPS, que dá bolsas de preceptoria para profissionais da rede que não são professores. Você tem a CAMEM, que é a Comissão de Avaliação e Monitoramento de Escolas Médicas, e tem uma tentativa, isso era uma coisa que a gente estava vendo, aí mudou ali a gestão, não sei como é que vai terminar isso, mas você tem com certeza uma preocupação ali da CESU e da DDS em olhar para os outros cursos da área de saúde e pensar em modelo parecido de acompanhamento e fortalecimento de cursos de TO, físio, enfermagem, psicologia. Então, pensar os cursos de saúde inteiro, e aí o caminho que a gente estava indo era de criar uma comissão para cursos de saúde todos e que juntasse. Se a gente não consegue juntar por 1 bilhão de motivos na Comissão Nacional de Residência Médica, na Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais, pelo menos tentar, nesse processo de acompanhamento, juntar todas as profissões. Isso era uma coisa que estava em discussão, acho que tem um desafio, mas no mínimo tem com certeza um horizonte de pensar vazios, ausência de formação. Então TO e físio tem pedido de todo canto que chega no Ministério da Educação, da necessidade de crescer e ampliar a oferta desses cursos no território nacional inteiro. Acabou de ser aprovada semana passada essa Bolsa Permanência para alunos de escolas públicas e privadas que foram abertas no contexto de mais médicos em lugares remotos. Então, você tem um grupo de meninos, que não é muito grande, acho que 2.000, 3.000 meninos e meninas que estão fazendo medicina de baixa renda e que agora terão direito a uma bolsa de permanência. A CESU também cuida da supervisão acadêmica do Mais Médicos do Brasil, ampliou de 50 para 80, quase 90 universidades, cuidando desse acompanhamento desses profissionais. E as duas residências, os dois grupos de residência, que é essa médica, que teve um processo muito divertido ano passado de reformulação da Comissão Nacional de Residência Médica. Então você tem uma presença maior agora do Ministério da Saúde, tem a inclusão da EBSER, e isso é discutido com as associações médicas, Conselho Federal de Medicina. É um lugar bastante interessante, eu diria. Para um sociólogo, então, é interessantíssimo. E ali você tem a questão da multiprofissional, como o Fabiano comentou, em 2022 não foram ofertadas vagas multiprofissionais, 23 já tomou, e está para sair uma portaria interministerial, como teve também regramento novo de residência de saúde, pensando no fortalecimento, na estruturação melhor das residências multiprofissionais. Tanto a médica como o número de bolsistas residentes no Brasil hoje é 10% maior do que era em 22, e a gente está trabalhando para ampliar. E aí toda a discussão do Ministério da Saúde, a questão dos especialistas, dos vazios. Aqui tem duas informações. Ali no primeiro, saiu na segunda-feira passada, os resultados do Censo da Educação Superior. E aí um dos gráficos que o Moreno colocou, o Moreno é o estatístico do INEP há 30 anos ou mais, é isso aqui da pontuação em medicina. Então, você vê aqui a curva de notas em 2024 e aqui a curva de notas em 2015. Então, o desvio padrão era 400 em 2015, agora é 800. Então, você tem uma conformação completamente diferente, muito em função da ampliação da oferta de cursos particulares em medicina. E esse aumento aqui de 9 mil, 10 mil para 14, ele é, sei lá, 90% a atuação da Denise ali no primeiro ano da CESU, em que ela cumpriu todos os acordos que existiam no MEC de abertura de novos cursos de medicina nas universidades federais. Por que aconteceu? Lá lembramos do golpe, né? Quando há o golpe, se estabelece no governo Temer uma moratória que não pode mais ter curso de medicina. Nunca se abriu tanta medicina privada quanto com essa moratória. Só grupos fortes que conseguiram judicialmente. Então você teve um aumento de quase triplicar o número de vagas em universidades privadas, e nas universidades públicas, em 22, era 9 mil e pouco. Era a mesma coisa que 2015. Aí agora, em 24, chegou a 14 mil, porque teve esse trabalho da CAMEM, junto com a CESU, que entregou vagas docentes,
apoio às universidades, no sentido de que você vai ter uma ampliação do universo privado e você tem que ter um acompanhamento da universidade pública na oferta de medicina. Porque são bons cursos, formam bons profissionais e damos oportunidades que alunos que não têm acesso a pagar uma mensalidade, que o ticket médio no Brasil está em 12 mil reais, para poder fazer um curso universitário de medicina. E hoje é um negócio que é sensível, né? Uma vaga de medicina, quando eu entrei no MEC, custava R$1 milhão, me diziam. Né? A empresa, que é a empresa no caso, a instituição de ensino ganhava cada vaga de medicina no mercado da Bolsa de Valores, a área de Bolsa de Valores na área social que tem mais dinheiro é a área de universidades privadas. E aí hoje está valendo 500 mil, por pequenos ajustes e pequenas ações do governo em relação a regular o campo, que é o papel do governo federal, que é a regulação do ensino superior. Bom dia, doutor Eduardo. Saudações vascaínas. Aqui, então, você tem todo um desafio de regulação, e esse desafio passa, porque a gente estava conversando agora, pela criação do ENAMED, que junta o ENARE e o ENAD numa prova de medicina, em que você também já habilita para ingresso nas residências. Então isso vai começar agora em 2025, que junta o INEP e a EPSER nesse processo de validação, capacitação e de acesso às residências. Você tem uma discussão hoje no Congresso Nacional sensível, que é a discussão de uma prova da ordem para médicos, né, o CFM querendo chamar para essa responsabilidade, um pouco se questionando, e a discussão é o quanto tem sentido, considerando N motivos que eu não vou entrar aqui, que não é o caso, mas enfim, uma discussão importante. Outro elemento que o Fabiano comentou, essa questão do EAD. Logo quando a gente começou a trabalhar ali no MEC, no ministro Camilo, em 2023 ainda, estava uma discussão sobre ensino à distância, ainda muito sem saber o que fazer, a gente se inteirando do que estava ocorrendo. E aí alguém, não, mas ministro, tem que tomar cuidado. Aí o ministro falou, gente, bateu na mesa, falou. Gente, eu duvido, se eu descer aqui embaixo, parar qualquer pessoa andando na rua aqui, eu perguntar, o que você acha de alguém que faz enfermagem à distância? Que isso alguém vai achar normal? Isso não tem menor sentido. Ninguém acha que isso tem sentido. Ninguém, não tem sentido. E aí tinham pedidos também lá no MEC de curso de piloto avião à distância. A universidade querendo autorização. Aí ele falou, não tem nem o que conversar, assim, não tem sentido. Não dá. E aí esse processo de construção, e de novo, né, você pensa em grandes grupos econômicos, com muitos deputados, você vai fazer a coisa lá, FIES, que é a questão de financiamento privado, que não sai dinheiro do MEC, é dinheiro que sai da economia, da fazenda, do centro econômico, mas a gente fazia uma coisinha na lei, mas no dia seguinte, na portaria em infra, vinha 10 deputados, 20 deputados conversar, ou com o ministro ou com a secretária executiva. Então você tem um movimento ali, na dança, né, que você tem que usar a ginga e a malemolência brasileira, no sentido de pensar e estabelecer, e aí você tem certas coisas que têm limites. Aí hoje, o que se estabelece existem limites em relação à formação de saúde. Né? A ideia da presencialidade na área de saúde e presencialidade nas licenciaturas é algo que o MEC definiu que não abre mão. O cara, para dar aula, tem que ter experiência em sala de aula, ponto. Hoje a gente tem 30 milhões de brasileiros que são pessoas com ensino superior incompleto, então, ensino à distância. É 3 vezes maior a presença de pessoas com deficiência do que o presencial. Então você tem um público do ensino à distância que é fundamental. E que o MEC, a universidade pública, precisa investir. Você pega o percentual de estudantes de ensino à distância de universidades públicas, estaduais e federais, é uma linha reta, desde 2006. Você não cresce, porque você teve uma implementação, porque havia muita resistência em lugares remotos que não tem muita gente. Enquanto as universidades privadas oferecem aqui do lado. Então, como a gente pode pensar o que dá, você tem a semipresencialidade, a gente precisa encarar esse tema como sendo algo interessante, como inovação em educação, e que tem muito a ajudar e potencializar os nossos alunos. Ou fica aquela situação na universidade que eu visitei, que agora eu estou vendo essa parte de AD pública, e aí uma professora falou, pô, minha filha ela faz curso em tal universidade, direito, que não pode ter nada, né, por causa da pressão da corporação, e ela não tem, ela tem aula uma vez por semana, todo mundo faz à distância. Aí eu falei, você tem que denunciar, e ela virou para mim e falou, eu quero mais, mas continue assim.
E aí não é ensino à distância, é um cara que faz um Zoom. Porque o ensino à distância, o que tem de super interessante? É exatamente o interprofissional, a colaboração, o preparo. Você junta pessoal de design instrucional, que é a área tão importante quanto IA, por exemplo, né? Meta, Instagram, todo mundo vive com vários profissionais de design instrucional, de UX design. Isso é uma área fundamental da educação. E você junta 5, 6, 7 profissionais disso, que sentam com o professor e desenvolvem o conteúdo junto, pensando na forma que ele comunica, pensando o trajeto, a narrativa. Isso é muito bom e dá muito trabalho. A gente conversando para discutir o decreto com a Universidade Norte-Americana de ensino à distância, e aí alguém perguntou na reunião, mas vem cá, o quanto mais barato é a mensalidade do curso à distância? O cara olhou como assim, a ensino à distância é mais cara. Porque eu gasto muito mais de pessoal, eu gasto muito mais de tecnologia, é mais barato presencial. E aqui você tinha situações no Brasil, que ainda deve ter, de universidades que tinham um tutor para 5.000 alunos. Você olha o que eu falava, é impossível alguém achar isso normal. É impossível. Então a gente tem esse desafio, como eu falei, né, esse ano agora de 24, pela primeira vez, o número de estudantes EAD passou o número de estudantes presenciais. Pela primeira vez, não, isso já foi em 23, em 23, os professores universitários de públicas se tornou maior do que de privadas. A gente passou, porque a gente não demitiu ninguém, ainda bem, enquanto os de privada diminuíram muito a oferta noturna e muito o número de aulas de presenciais para fazer EAD e com isso economizar dinheiro. E o que eu comentava, você tem aqui 2016 como momento de inflexão. 2017 são liberadas a questão de polo, não precisa mais ter polo formal. E aí você tem entre 2015 e 2018, dobra a quantidade de alunos com as ações que são feitas, mas ainda uma situação ruim, porque a gente não consegue pensar um pouco presencial, ele está estagnado, mas você tem um processo aqui que tem que se pensar o que pode ser feito e como isso pode ser enfrentado. Bom, ontem a gente teve lá, acordei 5 horas da manhã lá para acompanhar o presidente, que não deu, porque o pace dele é 7, 9, o meu é 10, 11, 12, mas a ideia um pouco é que a importância da educação, né, e da sua interface com a saúde, né, eu sou de um programa de educação em ciências e saúde ali do NUT, mas como eu acredito nesses elementos como centrais, educação, ciências e saúde, da importância que eles possuem, do alcance que eles possuem e de como a gente só pode pensar em soberania, uma nação que vai ser melhor para o meu filho, para os meus netos, se eu vier a ter, se a gente investir em educação. Então, é um investimento central, um investimento fundamental e a gente precisa estar nessa corrida e nessa luta para conseguir chegar mais longe e ter um país melhor para todo mundo. E aí eu com Gisele, Francisco ali no fundo que trabalha com Gisele, uma frase ali do Goethe, que eu sempre achei que tinha a ver com o Paulo Freire. Paulo Freire fala mais uma coisa disso, mas é do Goethe mesmo, vou parar para procurar direito onde é que era. Naquela aventura, o aprendizado do jovem Will Meister, né? Aquele livrinho, romance narrativo dele. Não basta saber, é preciso também aplicar, não basta querer, é preciso também querer fazer. Então essa coisa do saber querer, do saber fazer, é um desafio enorme, a ideia que a gente tem ideia para onde é que vai, as caras da saúde discutem isso há muito tempo, mas eu participei desses processos ali em Londrina, um pouco aqui na FRJ, no ProSaúde, eu participei ali pelo mundo de algumas iniciativas, como é difícil, né? Como é complicado, como o Fabiano comentou, lá em Londrina conversando com um cara de internato, ele falando, não, fica tranquilo, que o pessoal lá da base que estraga os meninos no início, que era quando começou o PBL, e a gente arruma aqui no final. E toda a briga e toda a disputa, e como é uma coisa que é briga de cachorro grande, não é para ser uma briga, mas humano, demasiadamente humano, já que estou numa fase aqui de alemães, como o Nietzsche falava, mas a ideia um pouco de que você tem um processo que tem que ter estratégia, tem que ter investimento, tem que pensar como fazer e tem que construir enquanto coletividade a partir de valores e de critérios que acho que não há dúvida da importância e do foco que a gente tem hoje em dia. Então, para onde a gente vai, a gente sabe qual é o destino. O problema é o caminho que a gente vai construir. E isso implica em saber fazer além de saber querer. Então, obrigado, gente. Um prazer enorme estar aqui.
Duas, então? Duas perguntas? Ah, então tá bem. Quem seria? Alguém tem alguma pergunta? Para o professor Alexandre? As opções são: ou o professor Gustavo apresenta agora e deixamos as perguntas para depois, por causa do adiantado da hora, ou duas perguntas agora. Tudo bem, vamos adiantar. Vamos adiantar? Então vamos lá. Professor Gustavo. Obrigada, professor Alexandre. Excelente apresentação. Teremos discussão posterior. Obrigado, senhor. Olá, pessoal. Vou botar aqui a apresentação também. Bom, dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês, pensando um tema que é meu tema de estudo, já há bastante tempo. Gostei muito de ouvir o Fabiano, Alexandre, acho que a gente tocou já em muitas coisas que eu tinha preparado aqui na minha apresentação. Dado também o adiantado da hora, eu vou pincelar alguns pontos mais importantes e não vou passar a apresentação como um todo, e vou selecionar algumas questões que eu acho que podem ajudar a gente para o grupo de trabalho à tarde. Antes de mais nada, dizer que em 1998, já há muitos anos, quando eu estava na faculdade de odontologia, eu tive a oportunidade de viver um programa chamado Educação, Saúde e Cidadania na Escola, que era coordenado pela professora Mirella, de ONG, que foi interprofissional sem saber que era interprofissional. E eu acho que a gente aqui na universidade já faz muita coisa interprofissional, embora o nome, a etiqueta mude, né? Como o Alexandre falou, interprofissional, multiprofissional. Eu acho que as etiquetas vão mudando, mas o importante é a dimensão do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo, e eu acho que essa dimensão e essa perspectiva a gente tenta já construir há muitos anos. Como eu estou falando, em 98 eu já vivenciei como aluno da Odonto um programa que era muito interprofissional. E esse programa mudou a minha vida, mudou a vida de diversos outros alunos que estavam ali. E ele não era interprofissional só na saúde, ele era realmente interprofissional geral, né? Ele tinha aluno de sociologia, ele tinha aluno de história, ele tinha aluno de odonto, ele tinha aluno de medicina, ele tinha aluno de muitas áreas diferentes. E a gente trabalhava já com extensão, né, nas escolas, na periferia do Rio, mas a vivência de construção e de debate, do preparo para ir ao campo e no retorno do campo, o compartilhamento das vivências era o que efetivamente transformava a gente. Então, esses espaços coletivos de roda de conversa, né, tendo uma ação ancorada na realidade e na prática, é o que efetivamente transforma os sujeitos, né? A importância da extensão, eu acho que vem exatamente daí, né? Quando essa extensão ela cria espaços de colaboração e de conversa e de dinamização do que está acontecendo na realidade, ela realmente transforma. Parece muito fácil quando a gente fala, né? Mas todos nós sabemos o quanto é difícil a gente conseguir sair, né, dessas caixinhas. Aí eu trago uma fala de um filósofo que eu gosto muito, que é o Mesarro, no livro Educação para Além do Capital, que ele diz que as soluções essenciais devem considerar a complexidade social das práticas educativas, né? O remédio não pode ser só formal, ele também tem que ser na essência, né? A gente tem que modificar na essência. Então, como o Alexandre falou aqui, né? A lógica do capital impactando sobre a educação, a interpretação de que a aprendizagem é a nossa vida, desde a infância, juventude, velhice. Uma dimensão importante que a gente tem discutido na rede internacional de formação docente e aprendizagem, para que a gente possa pensar modelos de ensino que estejam adaptados aos diferentes padrões de aprendizagem. Porque o que a gente acaba fazendo é uma média. Então, os alunos que são mais rápidos ficam entediados, os alunos que são mais lentos ficam desesperados e a gente fica ali naquela média. Quando seria muito importante que a gente prestasse atenção e conhecesse, né, os diferentes estilos de aprendizagem que existem na nossa turma. Esse projeto ele tem uma parceria com a Universidade Autônoma de Barcelona, que trabalha muito bem a questão dos padrões de aprendizagem. Eu acho que essa dimensão, né, de inverter a lógica do ensino para a aprendizagem é algo muito importante que a gente precisa pensar, né?
pensar também na educação com a transcendência, né, da alienação do trabalho. A educação ela não é só para o trabalho. A própria Constituição Federal, né, ela fala de formar sujeitos, cidadãos e trabalhadores. E a gente, na área da saúde, principalmente por conta do movimento da pedagogia, a dimensão específica do trabalho. Porque ela tem uma centralidade, ela é importante, principalmente na área da saúde, só que a gente tem deixado muito pouco trabalhado exatamente a dimensão do sujeito, da formação da subjetividade desse ser, né? da emocionalidade, da subjetividade, das relações, da comunicação, e dos cidadãos, que é a formação crítica. Né? Todas as DCMs têm escrito lá, né? Formar um cidadão crítico, mas os docentes estão preparados para formar cidadãos críticos, os docentes estão preparados para fazer uma escuta ativa desses estudantes que chegam, estão em trabalhar a sensibilidade, a subjetividade desses alunos. Temos tempo para isso, temos condições de trabalho para isso, temos pessoal para isso, né? São questões que vão se colocando na mesa e que vão dando uma complexidade. Mas a nossa Constituição Federal trabalha as três dimensões, né? A perspectiva da educação de formar sujeitos, de formar cidadãos e de formar trabalhadores. Eu faço uma pergunta, né? A educação formal é capaz de fornecer uma alternativa radical e emancipadora? E aí a gente fica naquela dúvida, né? A escola lá, desde as denúncias de Bourdieu, é um espaço de reprodução, a gente reproduz. Quantos de nós aqui, às vezes, não nos sentimos reproduzindo, mesmo que não queiramos reproduzir, acabamos reproduzindo pela estrutura que temos, ou pela falta de estrutura, pela quantidade de alunos que temos, pela precariedade de infraestrutura, pela dificuldade tecnológica. Então, são muitos os desafios. E aí a gente tem a perspectiva de achar que somente fora da escola vamos conseguir criar espaços de resistência onde seja capaz de emancipar, trabalhar criticidade, trabalhar subjetividade. E isso acontece muito nas universidades em torno da perspectiva que se gera na extensão. Acaba se deslocando a responsabilidade para a extensão como se só a extensão fosse responsável por fazer esse processo formativo mais amplo, ficando as disciplinas, os currículos e o ensino mais direcionados à dimensão específica de formar trabalhadores para a prática numa perspectiva tecnicista. Essa perspectiva tecnicista no Brasil ela não é nova, ela vem desde a ditadura militar. A educação formal pode sim também ser uma educação emancipadora. Aí eu acho que é importante, né, trazer essa perspectiva histórica, que já foi tocada aqui algumas vezes, né? Mas assim, existe um esforço histórico, coletivo no nosso país para se pensar a educação interprofissional. Embora o nome interprofissional, né, o rótulo educação interprofissional venha de uma experiência do Reino Unido, nasce, né, no Reino Unido, depois a OMS, a OPAS, incorpora essa perspectiva, mas ela nasce no sistema de saúde britânico, e a partir deste movimento do sistema de saúde britânico a gente vai importando, mas ele está muito ligado na questão do sistema de saúde britânico às evidências científicas e a eficiência e o custo do serviço. Essa não é a perspectiva do Sul global, essa não é a perspectiva brasileira, essa não é a perspectiva do SUS. Então, assim, embora a gente tenha, né, e aí é importante trazer esse histórico, porque a gente tem uma construção própria. Muitas vezes a gente assume uma etiqueta nova e abandona tudo aquilo que a gente já tinha construído na história. E a gente tem muita coisa construída no que hoje se chama de educação interprofissional, mesmo que não chamássemos por esse nome. Então, desde a década de 60, né, a medicina, a enfermagem, a odontologia, com a criação dos departamentos de medicina preventiva e social, já começavam a luta para um trabalho mais conjunto, um trabalho mais territorializado. Aqui nesta universidade, a professora Dulce Chiaverini, quando foi coordenadora de extensão, montou, junto com diversas unidades, um programa lindo, que foi o programa na Vila do João, e hoje a gente passa todos os dias, quando sai da UFRJ e vai para a nossa casa, a gente passa em cima da Ponte do Saber e não tem nem ideia do que tem embaixo da Ponte do Saber. Quando a gente vai para o território e vê o que tem embaixo da Ponte do Saber, e a gente olha a Ponte do Saber de baixo para cima,
Meu Deus, aqui embaixo da ponte do saber é onde? E é meio onde a população não passa, porque é uma área um pouco proibida, é uma área um pouco, né, negligenciada, e a gente passa todo dia em cima, e o saber não olha para o que tem embaixo. E a gente continua com essa perspectiva de que a universidade tem que estar no território. A gente tem diversos projetos na Maré, diversos projetos na Manguinhos, mas o problema é a fragmentação desses projetos, né, que são tão importantes, né? A gente teve, então, na década de 70, os extramuros, aqui na UFRJ, um programa importantíssimo na Vila do João. Nos anos 80, a gente tem, né, as experiências de integração docente assistencial. Então, todas essas já são iniciativas de problematizar o ensino a partir da prática concreta no sistema de saúde. Ali, ainda na década de 80, não era o SUS, mas, né, ainda tinha um sistema descentralizado, dinâmico, tudo aquilo que a gente sabe. Na década de 90, o Projeto UNE, da Rede Unida, que o Alexandre falou, inclusive, que participa de escolas técnicas do SUS, a rede de escolas públicas do SUS, algumas políticas públicas de educação, informação e saúde, com projetos especiais do Ministério da Saúde, a criação da SEGETS, a política de educação permanente, a política de promoção da saúde, ProMed, ProSaúde, VSUS, Aprender SUS, cursos facilitadores de aprendizagem. Ou seja, nós temos sim, dentro da educação formal, experiências brasileiras genuinamente ancoradas no nosso Sistema Único de Saúde que fazem ou que buscam o trabalho interprofissional. Então, é possível, embora precise de uma indução. Bom, aqui eu não vou ficar muito porque eu acho que várias pessoas já trouxeram essa definição, mas eu queria, assim, né, o trabalho em equipe interprofissional e essas práticas colaborativas de aprendizagem, como eu falei, né, o deslocamento do ensino para a aprendizagem, esse foco que a rede de formação docente está construindo é extremamente importante. A gente precisa olhar para o modo como os alunos aprendem e não só o modo como a gente ensina. Esse turning point é essencial para que a gente possa efetivamente mudar as nossas práticas nas disciplinas e nos processos educativos na universidade. E são práticas, né, o trabalho em equipe interprofissional, as práticas colaborativas, são fundamentais para a atenção em saúde nesse contexto contemporâneo. Então, né, vou passar rapidamente, porque o contexto é bastante complexo, mas assim, né, críticas a essa ideologia desenvolvimentista moderna, a ciência e a tecnologia nem sempre fazem bem à humanidade, então a gente precisa fazer autocrítica nessa formação. Os lucros do sistema financeiro internacional e a austeridade neoliberal, então tem, né, todo o criptomarket, a globalização excludente, então são questões que vão agravando e que não estão descoladas das nossas universidades, não estão descoladas dos nossos processos de ensino. Os ataques aos estados de bem-estar social, então corporações e mercados financeiros avançando sobre serviços públicos. Desde 98, o Boaventura Souza Santos já, embora tenha hoje uma polêmica em relação ao nome dele, desde aquela época ele já denunciava essa mercantilização dos serviços de educação e saúde e denunciava que na Organização Mundial do Comércio se estava criando perspectivas de valor privado para esses serviços e eram ainda áreas, né, onde a nossa Constituição conseguia de alguma forma fazer uma defesa, né? A educação pública, a saúde pública, o direito à assistência social, essas três áreas do direito, né, na nossa Constituição, os três elementos de direitos sociais são educação, saúde e assistência. E eu acho que é importante a gente retomar a ideia de direitos sociais constitucionais, porque sem ligar a educação, saúde e assistência como uma tríade única, a gente continua fragmentando e a gente continua muito vulnerável a essas iniciativas privadas e privatistas que mercantilizam e fragmentam, né? E obviamente, para o mercado privado, quanto mais fragmentado, mais valor tem, né? Porque seria mais especializado, quando na verdade a gente sabe que a nossa população precisa menos de uma super especialização e mais do cuidado primário, né? Então, a ascensão mundial da extrema-direita, agora com a eleição do Trump, né? Mas que também tem contrapontos, então as manifestações, protestos, revoltas, a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, os indignados na Espanha,
os levantes no Chile, na Bolívia, Black Lives Matter, as manifestações do Brasil em 2013, o golpe de Estado em 2016, governo Bolsonaro de 2019 a 22, Milei na Argentina, golpe no Peru e no Equador, eleição de Trump nos Estados Unidos. É nesse contexto que a gente está ensinando os nossos alunos. A gente não pode estar alienado desse contexto, nós docentes não podemos estar alienados desse contexto e muitas vezes nos alienamos porque também não damos conta de processar a complexidade com que esse contexto tem se apresentado para a gente. Guerras, imigração, nacionalismo, xenofobia, né, em diversos países se estendendo, mudanças climáticas, agravamento dos problemas urbanos, né, desastres, emprego, fome, violação de direitos humanos, violência, racismo, doenças crônicas, epidemia, miséria, exclusão, concentração de renda, depressão, suicídio. Então são todas questões que aparecem, que surgem dentro dos mecanismos e dos serviços de atenção à saúde como consequências, né, o adoecimento como consequência dessa determinação social, como consequência dessa complexidade social. E a gente ainda tem muita dificuldade na universidade de vincular o adoecimento a essa complexidade da vida social, né? É muito diferente o atendimento que é feito numa unidade de saúde da família na Maré de uma unidade de saúde da família no Leblon. As duas são municipais, mas é diferente. Por que é diferente, né? Ou por que uma mulher negra tem mais dificuldade de conseguir acesso? Então, todas essas questões são questões que estão aí para a gente. A revolução nas tecnologias de informação e comunicação, né? Revolução da informática, da eletrônica, do universo digital. Aí essas que a gente tem na literatura chamado de tecnologias emergentes. É esse conjunto de tecnologias que reúne realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e internet 6G. Que seria a internet das coisas, né? Que na China já está mais adiantado. Esse conjunto de tecnologias, eles ocorrem vazamentos de dados. Por exemplo, há 5, 6 anos atrás, o município do Rio de Janeiro, tinha uma área que era gerenciada por uma organização social. Essa organização social vendeu os dados para uma empresa em Portugal, e uma empresa privada em Portugal tinha acesso a todos os dados estatísticos e de geolocalização do que acontece no município do Rio de Janeiro. Não no município, naquela área, né? Então, casos como esse são gravíssimos. Outra coisa, estamos treinando a inteligência artificial para fazer cirurgias, para ler exames, para ver... Mas e a segurança dos pacientes? E a segurança desses dados? Onde estão esses data centers? Onde estão sendo armazenadas essas informações? Quem tem governabilidade de que essas informações em que estamos treinando a inteligência artificial está sendo efetivamente protegida? Não temos. É um problema grave. Então não adianta incorporar a tecnologia sem que essa incorporação e levar o aluno para dentro de uma unidade de saúde, fazer um treinamento da tecnologia e desconsiderar que esse óculos está filmando todas as pessoas e todo o ambiente. E que essa filmagem, que essa produção de dados está sendo comercializada pelas Big Techs. Então, essa lógica de ética de uso dessas tecnologias emergentes é algo que a gente, enquanto universidade, precisa pensar. A gente não pode só incorporar acriticamente essas tecnologias sem levar em consideração a gravidade que pode ser o manejo desses dados e a proteção das informações desse paciente. Porque também não seria nenhum absurdo aqui no Brasil se empresas privadas de planos de saúde começam a ter acesso a informações de pacientes que são atendidos no Sistema Único de Saúde. Com isso, aumentam os valores. Entende? Então, existe uma relação público-privado muito delicada e que a gente precisa pensar e que a questão tecnológica coloca para a gente grandes desafios. Assim. Embora, por outro lado, não possamos mais viver sem ela, não é mais possível, não existe mais nenhum aluno de graduação hoje que não faz uma consulta em alguma dessas plataformas de inteligência artificial. E o correto não é impedi-lo de fazer, mas educar os nossos professores primeiro e depois os alunos para que eles possam efetivamente usar as tecnologias com segurança, com consciência, né? Aí tem a questão também, né, das fake news, que é essa ideologia da pós-verdade, que ela surge também no Reino Unido. A pós-verdade surge como uma palavra, false truth,
como uma palavra mais utilizada em 2002 no mundo anglo-saxônico. O dicionário Oxford elege todo ano uma palavra, e essa post-truth aparece nesse dicionário em 2002. A partir daí, isso vem, né? O que é a pós-verdade, se não uma ideologia? Não? O que é a pós-verdade, se não uma mentira travestida de verdade? E aí são as fake news, está ligado tudo, né, a essa dimensão da Deep Web, da regulação das redes sociais, regulação dos algoritmos, a perspectiva dos filtros bolha. Então hoje a nossa sociedade está fragmentada como está, porque o poder das redes sociais é muito grande na fragmentação e na criação dessas bolhas. A gente não conversa mais com o diferente. A gente não conversa mais com as pessoas que não estão na mesma bolha que a gente. A gente está limitado a isso pelos algoritmos das empresas. Existe já, inclusive, nessa discussão de tecnologias emergentes, a categoria violência algorítmica, que é a violência como a arquitetura algorítmica é criada, de forma que se você pede para alguma dessas inteligências artificiais criar uma imagem de profissionais de saúde atendendo a população, o profissional de saúde será branco e a população será negra. Isso é uma violência algorítmica. Isso é arquitetado, existe uma arquitetura por trás disso. Então, existe um pensamento, existem empresas privadas coordenando, gerenciando esse mercado e que interferem nas nossas eleições, interferiram no México, interferem nos Estados Unidos, né? Hoje em dia, quem não lembra do escândalo da Cambridge Analytics, né? Então, a questão das tecnologias é muito importante, mas também pode gerar muito potencial, mas também pode trazer muito problema. Então, algumas implicações, né, desse contexto contemporâneo complexo, pervertido, onde existe essa tensão público-privado, onde existem essas discriminações que se somam, né? A gente aqui no Brasil vai criando, e aí eu acho importante a gente pensar, né, desde essa lógica epistemológica do sul global, porque a gente tem construção no Brasil. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, as interseccionalidades, programas como o PET Equidade, são programas que vão trabalhando a partir da nossa realidade, das lutas dos nossos movimentos. Se hoje existem cotas, é porque o movimento negro, o movimento feminista, trabalharam muito durante muitos anos para que isso acontecesse. E como ela transformou a nossa universidade? Quando eu entro no meu programa de pós-graduação hoje, eu não tenho mais o mesmo perfil de alunos que eu tinha antes. É muito mais dinâmico, é muito mais complexo, é muito mais desafiador, mas nós, docentes, não fomos preparados para essa mudança de perfil. E não é um perfil que piorou, não, ao contrário, enquanto coletivo, enquanto grupo, melhorou. Todo mundo sai muito melhor, porque tem contato com a diversidade, com o diferente, com a pessoa desigual. Mas nós, professores, não estamos preparados para as tensões e para os conflitos que surgem a partir daí. Por isso a formação docente é uma questão essencial. Não dá para a gente fazer um trabalho interprofissional sem formar os docentes com essa dimensão crítica, com essa dimensão de que existem políticas, existem interesses, existem dinâmicas que estão em contradição o tempo todo no mundo e que a gente precisa também se posicionar. A gente precisa se posicionar enquanto universidade, enquanto docente, na sala de aula e na dinâmica com os alunos. Bom, quais são as implicações, né? Então, formação profissional inadequada às necessidades do SUS, baixa resolução, vínculos precários, pouca responsabilização. A gente vê isso acontecendo quando a gente está nos serviços de saúde. Eu estou com um projeto de extensão, a vida inteira tive nos serviços de saúde, e assim, o que a gente vê é o atendimento. Embora os profissionais tenham muita boa vontade, eles não foram formados para trabalhar em equipe. Isso foi falado aqui diversas vezes. Eles nunca trabalharam em equipe. Quantas vezes a gente, às vezes, tentou reunir os alunos da enfermagem com os alunos da psicologia no projeto de extensão e não conseguia. Não é que eles não queriam, não conseguiam. Não tinha horário, não tinha tempo. A perspectiva de um atropelava a perspectiva do outro, mas na defesa da sua própria carreira. Então, a disciplina é um problema grave, na minha opinião. Não é muito uma solução, não. A má distribuição das oportunidades de formação entre as regiões, a baixa cobertura das universidades públicas, né? Quase 80% dos profissionais de saúde brasileiros são formados em instituições privadas e em faculdades isoladas, não são nem universidades, são faculdades. Então, é uma dimensão na ponta dos serviços, as secretarias destacando as pessoas. É o curso
enfim, são cursos específicos e a gente não coloca as pessoas para categorias específicas e a gente não mistura as pessoas. O paradigma disciplinar, né, uniprofissional, fragmenta o cuidado, cria dificuldades na prática interprofissional e na articulação intersetorial. E aí essa pergunta que foi feita aqui diversas vezes. Como trabalhar em equipe interprofissional se somos formados em disciplinas fragmentadas como indivíduos isolados? O que é importante não é só a questão disciplinar de que o conteúdo está fragmentado e isolado. O sujeito aprendiz está sendo isolado, é isolado. Porque nas aulas onde a gente expõe conteúdo e passa provas individuais, e essa é a lógica de avaliação e de transmissão de conhecimento de, arrisco, 70% das disciplinas e cursos na nossa universidade, que é até bem progressista, sei lá, talvez seja, imagina nas que não são, né? Então, a baixa qualidade da formação político-pedagógica dos docentes, preceptores e tutores no serviço de saúde, esse é exatamente um eixo, Fabiano, que a Rede Internacional de Formação Docente busca trabalhar. Então a gente tem costurado, né, professora Soledade, com muito carinho essa rede já há mais de um ano. E a intenção é exatamente preparar os docentes, porque não adianta a gente só cuidar dos residentes, só cuidar dos preceptores, só cuidar do aluno que está em formação. Se a gente não transformar a perspectiva dos professores, a gente não transforma a perspectiva dos alunos. E a perspectiva dos professores não vai se transformar se ele não tiver contato com outro diferente. Enquanto a bioquímica é só conversar com a bioquímica, a estatística é só começar com a estatística, a história é só começar com a história, e os docentes estiverem ainda fragmentados nos seus cursos e nos seus currículos, a gente não vai conseguir fazer uma formação de interprofissionalidade, como ele, como docente, vai também proporcionar experiências de interprofissionalidade. Não vai. Uma formação docente é estratégica nesse sentido. Precariedade das instalações físicas. Em breve vai ser inaugurada uma outra. Então, mas isso são esforços, né, assim, com esforços da decania com emendas parlamentares, que são, né, desvios da nossa política que, se a gente não fizer, a gente não consegue fazer. Mas, né, o orçamento, orçamentalmente, a gente não tem essa infraestrutura. Se a gente pensa, por exemplo, né, em rede Wi-Fi, nas universidades que você vai, né, em muitas universidades fora do país, o aluno entra e já tem conexão Wi-Fi em qualquer lugar que ele esteja na universidade, né? A gente tem muita dificuldade de acesso à rede. A gente tem, por exemplo, no nosso projeto de realidade virtual, a gente não conseguia, o Eduardo está aqui para, né, que era o técnico que estava ajudando, a gente não conseguia ligar os 8 óculos ao mesmo tempo na nossa rede, porque não sustentava. Então a gente pode ter a tecnologia, mas se a gente não tiver a infraestrutura, a gente não vai conseguir fazer os projetos. Como a gente teve que ir para a Fiocruz, fizemos uma parceria com a Fiocruz para fazer na Fiocruz para garantir que o projeto rodasse, né? Espaços adequados à formação, né? Quantas salas de aula na UFRJ ainda estão dentro de containers? Quantas salas de aula despencando? Quantas, né, salas de aula sem equipamento? Então, assim, a questão de infraestrutura é um ponto delicado, mas é um ponto importante, porque o professor precisa dessa infraestrutura. Quantos docentes do Instituto de Nutrição, que eu acompanhei de perto a reforma curricular, não tem sala? São salas com 5, 6 pessoas e eles não têm espaço físico. Eu sei também que vocês estão no esforço de transformar a BioRio em espaços para o Instituto de Nutrição. Eu sei que tem muitos antigos, eu sei que tem muita luta. E aí é isso, né, gente? É nessa tensão que a gente está. Intensificação do trabalho, de necessidade de performance, de avaliações meritocráticas, de assédio moral. Então são muitos episódios que os docentes estão vivenciando e que dificultam muito o ensino e que dificultam muito a criação de dinâmicas plurais, diversas e integrativas, inclusivas, quando as nossas condições de trabalho são tão precárias. E são, todos os docentes que estão aqui sabem. Mas aí, né, o que fazer? A gente continua na luta, então vamos lá, né? E é a luta, e é essa resistência que eu queria trazer, a importância dessa resistência. E
que essa resistência, às vezes, também fica muito localizada entre alguns docentes, e a gente não consegue expandir isso para os alunos. A gente não consegue comunicar isso para os alunos. O movimento estudantil na UFRJ está extremamente adormecido atualmente. Por que ele está adormecido? O que está acontecendo que o movimento estudantil está adormecido? Será que nós, nas nossas disciplinas, estamos fomentando, instigando a consciência crítica como está lá nas DCNs? Ou será que a gente continua, né, pela pressa, pelo tempo, ou porque eu sou doutor fulano de tal que estou na pesquisa e não vou dar aula e coloco o aluno de mestrado para dar aula? Então, a professora Eliane Brígida, que foi quem apresentou uma conferência que deu origem ao primeiro fórum de graduação aqui do CCS, trouxe um dado muito interessante para a gente, né? Que era o dado sobre evasão, a discussão sobre evasão. E ela dizia, olha, a discussão sobre evasão é uma discussão bastante séria, mas por que os alunos estão evadindo? Eles estão evadindo porque as nossas graduações não estão preparadas e não estão se readaptando a esse perfil novo de aluno que estão chegando. Quando a gente foi estudar no Instituto de Nutrição o problema da evasão, a gente percebeu que para o Instituto era um problema, eles têm uma alta evasão, mas não era um problema se a gente olhasse em nível de CCS, porque os alunos não estão evadindo da UFRJ, os alunos estão evadindo de um curso. Então, experiências como, por exemplo, a do Naomar, na Bahia, né, de um bacharelado integrado, né, essa experiência maravilhosa de um bacharelado multidisciplinar integrado, pensar 2 anos de formação integrada, com todo mundo junto, e a partir daí ir para a especialidade, mas aí a gente toca no problema do Enem, porque ele já entra pelo, né, que aí é problema do MEC do Alexandre, então ele já entra com isso dividido, ele já entra com o curso que ele vai fazer, mesmo que aquele curso não seja o curso que ele realmente queira, aí ele abandona, aí o que poderia fazer não faz. Então, assim, tem uma dinâmica muito cruel, né, nisso. Então, experiências como essa, muito ousadas, eu nem sei se isso seria possível aqui na nossa universidade, porque a nossa universidade é bem complexa. Mas estou vendo a animação da professora Lima, está até me animando aqui também, né? Porque eu acho que, assim, não adianta a gente ficar especialistas e estar encontrando dificuldade, né? E tendo que criar programas para mais especialistas, o que tem da gente, de responsabilidade nossa da universidade, desse vazio assistencial? Será que a gente precisa, será que adianta a gente continuar com as nossas aulas teóricas e nossos conteúdos e nossa matéria conteudista? Gente, hoje em dia, se ele entra em qualquer inteligência artificial, ou nem precisa, no Google, ele tem acesso a qualquer conteúdo. E por que a gente continua valorizando o conteúdo ao processo vivencial? Porque a gente tem muita dificuldade de levar os professores para o campo. A gente estava conversando aqui um pouco hoje, tá? Mas qual é o professor que vai querer sair da sua sala de aula com ar-condicionado e ir para baixo da ponte de saber ver tudo que tem ali? Quem vai? Se o docente não for, quem vai? Aí a gente coloca alunos de pós-graduação, mas o docente mesmo raramente vai. Mas se fosse uma vez ao ano e ainda conseguisse construir uma estrutura que levasse alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de iniciação científica, alunos extensionistas, isso já mudaria. E na UFRJ, eu acho que a curricularização da extensão, na minha opinião pessoal, das análises que eu tenho no campo de política educacional, não foi positivo. Burocratizou muitas iniciativas genuínas de técnicos que eram realmente de pé no chão da escola, de pé no chão. Não acontecem mais porque as pessoas não conseguem acessar a dinâmica burocrática que se estabeleceu para que essas ações possam acontecer. E embora a gente tenha hoje mais alunos procurando a extensão, a gente não tem programas e projetos de extensão que são realmente extensão. A gente tem uma disciplina teórica de extensão. A gente tem inúmeros artifícios que foram criados para que o aluno acredite extensão, quando na verdade ele não está fazendo extensão. É mais uma aula teórica que é acreditada como extensão. Então, assim, né, esses faz de contas que a gente vai estabelecendo,
e que a regulação às vezes atrapalha, desistirem da extensão, tamanha complexidade que virou fazer um projeto de extensão. Hoje, se eu quiser fazer um curso ou um projeto de extensão, eu tenho que pensar 6 meses antes, pactuar 1 ano antes e passar um processo que vai durar até passar na unidade, é um processo longo. Não, professor. A nossa diretora está falando que não, talvez aqui no CCS seja diferente, mas no âmbito da universidade é bem complexo tudo isso. Desculpa eu estar tocando em feridas de muitas pessoas, mas acho que esse é o meu papel mesmo. Talvez por isso eu esteja lá no banco de talentos, da PR4. Então, forte pressão do mercado para a virtualização do ensino e credenciamento de curso totalmente à distância, e o Alexandre já tocou nisso. Precarização e intensificação do trabalho, né? E aí é importante lembrar que o setor saúde é ainda mais vulnerável, porque a gente lida com a responsabilidade, com um vínculo, com o sofrimento humano. Então, a precarização, tá? Para o SUS. Por que elas são um problema para o SUS? Porque elas invertem a lógica. A lógica não é mais o cuidado e assistência, a lógica é a produção, algo que a gente tinha conseguido nessa vinculação, produção, quantidade de atendimentos, quantidade de procedimentos e a remuneração ser diretamente ligada a isso, que a gente tinha conseguido já mudar quando a gente tinha, né, pisos mínimos, bases mínimas, voltou tudo atrás de novo. E agora a clínica da família, e eu tenho diversos alunos em clínicas da família no município, eu posso falar do município, que é onde eu tenho aluno, os alunos vêm chorando que são gestores da clínica e estão falsificando as estatísticas, porque se ele não falsificar as estatísticas, a organização social não vai ter a produtividade necessária, não vai receber a verba da prefeitura e ele vai ficar sem salário. Eu vou ficar sem salário? Meu grupo minha equipe vai ficar sem salário? Não, eu falsifico a estatística. E é isso que está acontecendo. E a gente, enquanto universidade, calada. E a Fiocruz, pior, se constituiu enquanto MOES durante o período. Agora não, já a polêmica foi tão grande que eles desfizeram, mas se constituíram também enquanto uma organização social. Essas organizações sociais estão implementando uma lógica que não é a nossa lógica do Clínica da Família. Você vê como está, e aí a gente fica difícil a gente defender o SUS para os nossos alunos, porque a gente está defendendo na teoria um SUS que na prática não é mais o SUS que a gente pensou. É outro SUS. Que realidade é essa do SUS hoje? A gente desconhece. A gente tem fragmentos, flashes, mas a gente desconhece o que está realmente acontecendo no SUS hoje. Então, se a gente quer que os nossos docentes formem para o SUS, de tudo, a gente tem que voltar, nós, docentes aqui, a olhar o que está acontecendo no SUS. Porque o que está acontecendo no SUS, se a gente continuar falando que o SUS é perfeito, é bom, pensando no que a gente imaginou e não no que existe na realidade, a gente está ferrado. Porque o aluno, quando chega, e aí foi ótimo algumas aulas, uma disciplina que eu dei no Instituto de Saúde Coletiva, os alunos falavam, aqui a gente aprende tudo sobre o SUS. Mas quando a gente chega lá, na clínica da família, é outra coisa completamente diferente. Aí o que eu faço? Eu faço o que eu aprendi na universidade, ou eu faço o que a clínica e que todo mundo ali está fazendo? Então, a interprofissionalidade também pode ser um problema. Porque o nosso aluno pode ir para um ambiente interprofissional tóxico. E aí, ao invés da interprofissionalidade bem formá-lo, vai deformá-lo. Então, a interprofissionalidade em si não é a solução. A intenção é a solução. Qual é a nossa intenção enquanto professores, enquanto educadores, do que estamos fazendo com os nossos alunos e com o SUS? Bom, os desafios, então, eu vou pular essa parte, desculpa, não vai dar tempo, e vou, acho que para uma questão que é a questão que vai rodar o nosso grupo hoje à tarde, e aí trazer um pouco elementos para a gente pensar, né? Como fazer uma educação interprofissional na saúde? Primeiro, é possível, né? A gente viu que a educação formal, sim, pode fazer movimentos de trabalhar a interprofissionalidade. Isso não precisa ficar só na responsabilidade da coordenadora de extensão. Isso precisa ser responsabilidade também da coordenadora de ensino, também da coordenadora de pesquisa, né? Como vamos fazer isso? Então, primeiro, planejamento conjunto de ações transversais aos currículos de graduação, integração com a pós-graduação. Então, assim,
a gente precisa pensar alguns elementos, e aí a experiência do bacharelado multidisciplinar em saúde da Bahia é uma experiência muito interessante para ser analisada, embora eles tenham diversos problemas na implementação, mas é uma experiência interessante de ser observada, porque eles criaram diversos espaços intercurriculares. O que é isso? Era um espaço onde os alunos de diversos currículos se encontravam. E não se encontravam para discutir teoria, eles se encontravam no campo. Que é um movimento muito parecido com o que a extensão faz, que é um movimento muito parecido com o que a pesquisa participativa, comprometida, dessa epistemologia latina que a gente decolonial, latina, é presente aqui no nosso cotidiano e muito presente na nossa universidade, pelo menos na teoria, também defende. Então, unir a pesquisa ao ensino é estratégico, mas não é colocar um mestrando ou um doutorando dando aula no meu lugar. Não é isso. É realmente criar um ecossistema de coletivo e de cooperação, onde os alunos de graduação participem dos grupos de pesquisa na pós-graduação e onde os alunos da pós-graduação participem das atividades na prática, no sistema de saúde, dos alunos de graduação. A gente não pode negar a autocrítica, a gente precisa fazer essa autocrítica. Enquanto a gente não conseguir fazer essa autocrítica, a gente vai fingir que estamos fazendo programas que funcionam para um SUS que não existe mais. E nas práticas de ensino, em campos de estágio e atividades clínicas, se a gente vai para Manguinhos, a gente percebe que o índice de tuberculose é altíssimo. Os alunos da FJ têm conhecimento necessário para lidar com a questão epidemiológica da tuberculose? Tem uma aula, outra aula. Talvez a medicina, a enfermagem tenham um pouco mais de dedicação ao programa específico. Mas assim, os problemas reais do sistema de saúde, tuberculose, hanseníase, fome, miséria, violência contra a mulher, racismo, esses são os problemas que, alcoolismo, esses são os depressão, insônia e crises de ansiedade por conta da violência territorial. Esses são os problemas que a população está enfrentando. Quando elas chegam na unidade de saúde, o que os residentes, a gente tem residentes de medicina de saúde da família, com a Mirella, com a Valéria Romano, que são pessoas muito ativas no campo, e os alunos chegam para a gente chorando, porque qual é a solução que ele tem? Prescrever antidepressivo. E por que ele prescreve antidepressivo? Porque ele não tem um assistente social na rede para que ele pode mandar, ele não tem um psicólogo na equipe dele para trabalhar, ele não consegue manter os grupos educativos, porque grupo educativo não gera produtividade e a organização social parou de pagar os grupos educativos. As unidades pararam de fazer promoção de saúde. Como? Pararam. Não se faz mais promoção de saúde, é clínica atendimento. Na UPA, outro dia, um enfermeiro falou para mim, sabe quantos? Ele estava na triagem da UPA para botar pulseirinhas amarelo, verde e vermelho. Sabe quantos pacientes ele atendeu em uma manhã? 200. Que qualidade pode ter esse atendimento? Ah, tá bom, ele só estava fazendo a triagem. Mesmo assim, 200 pacientes, você não consegue nem perguntar o nome. Gente, é um absurdo o que está acontecendo. Né? E como é muito fragmentado a questão da saúde, né? Que era uma proposta de centralização, mas acabou virando um problema, né? Os municípios estão com atenção básica, o Estado com atenção especializada e o governo federal mediando e tentando arrumar tudo isso. O que a gente vê, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, principalmente com o avanço dessas prefeituras de extrema-direita, e são muitas as prefeituras de extrema-direita no nosso estado, articuladas com milícia, né? É grave a situação que está acontecendo. A maioria dos secretários de saúde fazem o quê? Fazem contratos com ambulâncias de empresas de milicianos para remover os pacientes e o SAMU funcionar. O SAMU funciona perfeitamente. Você liga para o 192 em qualquer municípiozinho desse, a ambulância chega na sua casa. Mas se você vai na UPA, você encontra 199 pessoas na sua frente para ser atendido. Por quê? Porque existe uma máfia das ambulâncias.
E essa máfia sustenta a própria prefeitura, sustenta o próprio secretário de saúde. E não adianta a gente fechar os olhos para isso tudo e fingir que isso não existe e ensinar nossos alunos o mundo da Alice das Maravilhas, porque esse mundo da Alice das Maravilhas não existe mais. A Alice já atravessou o espelho, como diz o Eduardo Galeano no livro dele. Bom, eu vou terminando para não avançar muito no horário, mas então assim, a conscientização, né, como a freireanamente falando, como a elevação do nível de consciência. Então a gente precisa trabalhar primeiro com os docentes. Eu quero enfatizar muito isso. Não adianta a gente ter expectativa de que vamos elevar a consciência, o nível de consciência. Era uma unidade que tinha esse papel, tinha esse valor, né, na universidade, mas com as transformações acabou não tendo mais e esse vazio ficou. Então, como podemos recuperar isso? Né? Talvez pela integração acadêmica, talvez pela integração pesquisa, ensino e extensão. Precisamos criar outros modos e não ficar esperando que alguma unidade venha salvar a gente pedagogicamente com metodologias ativas de ensino. Quando hoje o foco é a aprendizagem, a gente já está atrasado demais. Metodologia de ensino, ela funciona, mas ela é só uma dinâmica. O importante é a intencionalidade, o comprometimento político que essa metodologia assume. Então, uma atuação dialógica, né, o diálogo como encontro criativo entre seres humanos que se respeitam, escutam e falam. E como eu falei, os filtros bolhas e as redes sociais dificultando isso. Então é sim muito importante que a gente saia das redes sociais e venha para o mundo real, aqui como estamos hoje, olhando no olho, sentindo o cheiro, suando, tremendo, com frio, com calor, né? Sentindo o nosso cheiro, podendo abraçar o Moisés ali depois da aula aqui, sabe? Então assim, esse contato humano, o diálogo, ele está muito além desse falsa conversa. Porque o que a gente vê hoje é todo mundo com muito medo. Os alunos estão com medo, os docentes estão com medo, e a gente está com medo porque a gente está despreparado. O perfil dos alunos da nossa universidade mudou. Essa diversidade, muitas vezes, vem também com uma necessidade de reivindicação de um espaço que nunca existiu e que muitas vezes se manifesta de forma violenta. Mas não é violenta contra o docente, é violenta contra a sociedade e o papel social que esse docente representa. Não é contra mim, Gustavo, que aquele aluno está se manifestando. O potencial e talento dos seres humanos, a característica desse animal, né, que pode ser mais. E aí a musicoterapia, pena que a professora saiu, mas assim, né, outros espaços de criação e de produção de conhecimento e de saberes, né, os espaços dos quilombolas, os espaços das aldeias, os espaços dos territórios vulnerabilizados, os espaços dos movimentos sociais, movimento trans, movimento negro, movimento feminista. Então, assim, a gente precisa, elas acontecem já na universidade. Também não é verdade que ela não acontece. A extensão faz isso. A gente tem inúmeros projetos na universidade onde esses espaços existem, mas eles são espaços de resistência ainda. Eles não são os espaços hegemônicos, eles não são os espaços de maioria. Então, daí a importância de formar docentes para que a gente possa, a partir da formação dos docentes, movimentar esses espaços e redes de resistência, trazer para dentro da universidade os movimentos sociais, levar para fora da universidade os docentes que precisam conhecer a vida cotidiana, as necessidades da população quilombola, da população indígena, da população da Maré, da população de Manguins. Mas como fazer isso? Oi. Tá bom. Já encerrando mesmo então. Aí, bom, vou deixar. Queria só terminar com esse slide então. Eu acho que assim, a educação interprofissional é importante. Entretanto, mais importante é a gente recuperar a integralidade da formação dos estudantes. Porque a educação profissional é uma das dimensões dessa integralidade. O contato e a conversa com o outro é uma das dimensões. A gente precisa estar preparado para lidar com as tecnologias emergentes,
Está aí, é uma realidade, a gente não vai conseguir retroceder, a tecnologia não volta para trás, ela vai para frente, ela atropela a gente, mas a gente precisa pensar em como usá-la. A gente precisa estar preparado para usá-las, e não ter medo de usá-las e proibi-las. Porque é isso, acontece que muitas vezes a gente proíbe o uso da tecnologia, quando na verdade o que a gente precisa é usar juntos. O diálogo, a horizontalidade no diálogo, muitas salas de aulas ainda são hierarquizadas, muitos departamentos são extremamente hierarquizados. Existem unidades em que nem existem departamentos onde existem eleições. Os coordenadores dos laboratórios e dos departamentos são vitalícios. Não tem eleição de departamento. Olha que grave. No nível de cultura geral, e aí a importância dos projetos extracurriculares de extensão, a importância de uma mediação pedagógica qualificada. E aí, assim, não é também só o docente que faz essa mediação. Os alunos, bolsistas de iniciação científica, os alunos de mestrado, os alunos de doutorado, só que está todo mundo tão isolado, o aluno de doutorado pensa na pesquisa dele, o aluno de mestrado pensa na pesquisa dele, o professor pensa na pesquisa dele, o aluno de graduação pensa no certificado dele. Então, está tudo tão isolado que está difícil juntar. Está realmente difícil. Cuidado, respeito, acolhimento, essa praxis social, né, esse compromisso com a realidade do Sistema Único de Saúde e com a realidade de vida da população brasileira. A gente não pode desconsiderar os desníveis, a desigualdade, que é o principal problema do nosso país, né? Então a gente precisa trabalhar a dimensão das desigualdades, a gente precisa trabalhar a dimensão do acesso dos alunos desiguais aos recursos que temos na universidade e a formação para pesquisa e para docência, né? Orientação individual. Então, assim, a educação interprofissional é uma dessas dimensões. Ela é importante, ela é relevante e ela é estratégica, porque ela mobiliza muitas outras, mas ela é uma. Bom, é isso, gente. Fico por aqui. Obrigado. Pode colocar as apresentações do site. Obrigada, professor, pelas colocações. E agora sim, abriremos para as perguntas, tanto para o professor Alexandre, quanto para o professor Fabiano, quanto para o professor Gustavo. Pois não. Você sucinta. Bom dia a todos e todas. Fórum Brasil, Coordenação de Acessibilidade e Inclusão. Não poderia deixar de falar, né, sobre a questão da formação docente. Eu acho que nós temos um compromisso desse trabalho na universidade, né? Principalmente porque, como o Gustavo falou, como o Alexandre frisou, quer dizer, se nós queremos uma universidade colaborativa, num trabalho que possa, né, estar junto desses alunos e da necessidade deles de aprendizagem, porque eu creio que a gente tem que fazer esse processo de imersão, né? Ensinar e aprender e ensinar o tempo todo. Então, nós precisamos pensar nessa formação docente. E pensar nessa formação docente é repensar também os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Porque o meu professor que vem dar aula no Centro de Ciência da Saúde, muitas das vezes, ele não tem uma formação voltada para o ensino, para a educação, não é? Ele vai trabalhar sem nunca ter, às vezes, visto Paulo Freire, sem ele ter lido nada sobre grupos de diálogos ou, né, trabalhos colaborativos. Então, há uma necessidade que esses cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que estão formando até mesmo, né, eu me lembro do saudoso Leopoldo Demens, que se preocupava tanto com isso, não é? Para que não só o Instituto de Bioquímica Médica tivesse essa questão de biologia, biomédica, né? Mas que pudesse estar junto
dos desafios educacionais. Então, eu creio que é uma questão que a gente pode discutir na parte da tarde, não é? No GT, mas pensar em como podemos ter iniciativas de formação docente, não só com curso de formação continuada, mas, lembrando Tardif, né? No trabalho docente, ele pode tecer algumas experiências para que ele possa também repensar a sua praxe, não é? E como a gente faz isso? Com encontros como esse, dialógicos, onde a gente possa pensar e repensar, né, os nossos currículos e aí fazer medidas de trabalho para o ensino e para a aprendizagem. Então, quero agradecer muito ao professor Alexandre com as reflexões, ao professor Gustavo, não é? E deixar essa questão da formação docente bem nítida e bem em foco. Muito obrigada, professora. Professora Lina.